Isso que você está vendo é a famosa pintura de Michelangelo na Capela Sistina, onde a mão de um homem, a ponta de seu dedo, tenta encostar ali na ponta do dedo do que seria Deus, do que seria o Criador. Pintura esta famosíssima pelo seu conceito de que o homem ali representado por Adão poderia alcançar Deus. E essa imagem de Deus, um idoso barbudo sentado numa nuvem ali, rodeado de anjos, se tornou muito famosa e nos influencia até hoje. Seja bem-vinda, bem-vindo a mais esse vídeo no nosso canal do CEF. Rogamos sempre que a espiritualidade maior esteja conosco em mais esta reflexão. Não à toa que essa pintura e que Michelangelo ficaram tão famosos, são lembrados até hoje, não só pelo seu lado artístico, mas também pelo modo como o artista se expressa. E essa pintura, especificadamente, é de fato cativante e nos influencia na concepção de que Deus olha por nós, mas sentado em seu trono, lá em cima, ó, do céu, onde tem a sua nuvenzinha cativa, onde tem ali todos os seus anjinhos, o seu exército de anjos, e é assim que ele comanda a humanidade. Sim, eu sei, é compreensível. É difícil abandonar essa ideia de que Deus não tem a imagem do homem. É difícil realmente nós reforçarmos em nós essa nova concepção, aliás, de que Deus não tem corpo. E é isso que a doutrina espírita nos traz. Logo nas primeiras perguntas do Livro dos Espíritos, Kardec já anseia ali adquirir dos princípios inteligentes que estavam se comunicando sobre qual é a ideia de Deus. Como lhe seria? Se teria uma forma específica? Se ele se apresenta? Como ele se comporta? Do que é Deus especificadamente e assim por diante. E essa é uma pergunta que naturalmente ali Kardec faria no início, porque é uma questão que nós todos, se tivéssemos oportunidade, nós também gostaríamos de obter a resposta. Afinal, quem é Deus? O que ele é? O que ele faz? O que deixa de fazer? Ele tem o controle de tudo realmente, não só da Terra, mas de todo o universo? Deus é imaterial, é incorpóreo, ou seja, ele não tem um corpo. Então essa imagem de Michelangelo realmente, do lado artístico, é belíssima, mas do lado real, verdadeiro, ela inexiste. Deus não se faz à imagem do homem, porque Deus é imaterial. Deus está em todos os lugares. É como se nós fôssemos peixes, por exemplo, e o Deus fosse o mar que nos rodeia. Não adianta para onde nós vamos, Deus está ali presente, porque Ele habita também em nós mesmos. Deus enxerga a nossa vida pelos nossos olhos. Então ele não é nenhuma energia exuberante que está acima de nós ou nos guiando como marionetes. Não, Deus está em nós. É como nós refletíssemos, por exemplo, sobre um pai e um filho. Além da parte genética do pai que está no filho, com o sangue correndo nas veias do filho e assim por diante, há também o temperamento, a personalidade, alguns aspectos ali no filho de que são quase idênticos ao do pai. E é óbvio que isso ocorre, por quê? Porque para que a vida seja gerada, a espiritualidade combina de seres que são, em sua maioria, simpáticos uns com os outros ou que têm similaridades para reencarnarem juntos. E o mesmo ocorre conosco. Nós temos os aspectos
da divindade dentro de nós. Como Jesus já dizia, nós somos co-criadores, nós também podemos ser deuses, baseados na nossa habilidade de criação. E isso se comprovou, pois ao longo da história nós fomos moldando o planeta Terra à nossa característica. É notório que, na grande maioria do território terrestre, a humanidade influenciou. E se não mexeu ali, alterando o aspecto diretamente, influencia por meio do clima, por meio de outras características, mas o ser humano realmente deixou a sua marca aqui no planeta Terra. O quanto de coisas que nós criamos, o tanto que nós desenvolvemos, o quanto nós conhecemos, é uma característica de Deus. E isso, mais uma vez, reafirma, obviamente, não só a sua existência, mas a sua existência em nós. Sabendo desse aspecto, que de certa forma é novidade, nós não estamos acostumados assim a lidar com um Deus incorpóreo e material. Mas, buscando absorver essa nova concepção do Deus, vem a pergunta: como, afinal de contas, o Pai Celestial se manifesta? Aonde encontrá-lo? Como buscá-lo? Como fazer com que Deus atue cada vez mais em nosso favor? Essas também são questões que vivem nos acompanhando, que vivem ali nos suscitando curiosidade. Deus é incorpóreo, então logo nós devemos abandonar a ideia de que Ele se materializará na nossa frente para fazer algo ou para nos dizer algo. Deus não vai tomar um corpo para que possamos se comunicar com Ele. Isto não existe. Bem como Deus não vai descer um raio na nossa cabeça para que não cometemos um erro, ou tampouco lançar alguma coisa, uma pedra ou, enfim, qualquer outra substância para atingir aqueles que temos por inimigo apenas porque nós estamos pedindo. Essa visão do Deus bíblico, do Antigo Testamento, para ser mais exato, ela não existe. Podemos, inclusive, bem interpretar de que várias passagens da Bíblia que dão ali conta do Senhor dos Exércitos, daquele Deus que se vinga, que destrói cidades, que mata pessoas, podem muito bem ter sido geradas por influência de espíritos não tão esclarecidos assim. Exato, espíritos ignorantes. Porque os profetas de antigamente nada mais são do que médiuns. E se hoje em dia médiuns também se desencontram, também são imperfeitos, também não detêm ali a totalidade da mensagem que os espíritos querem passar, imagina os profetas e os médiuns do passado, que não tinham o espiritismo ali como doutrina de suporte. Então, fica claro aqui de que não é dessa forma que nós vamos ver a Deus, que nós vamos senti-lo, que nós vamos encontrá-lo. Aliás, quanto mais nós buscarmos Deus por meio humano, por meio de nossas concepções humanas, por meio de nossos achismos e por meio da nossa mente apequenada pelas sensações do corpo físico, menos nós vamos encontrá-lo. Ah, mas onde nós, afim, podemos encontrá-lo? Tem algum lugar santo que nós podemos ir e encontrar Deus, então, mesmo que não seja num corpo? Não, porque se Deus está em todo lugar, não existe lugar mais favorecido. Não existe lugar tão sagrado em que Deus ali esteja, na qual Ele não esteja em outro, porque Ele está em todos os lugares. Deus habita em todo o universo. Deus está, como dissemos, dentro de nós, na nossa consciência. Então, todo lugar é sagrado. É óbvio que existem situações em que se faz mais fácil senti-lo, dentre outras, na qual nós temos mais dificuldade. E para ilustrar isso, eu trago o exemplo de Madre Teresa de Calcutá. Quando foi questionada sobre como ela ora, ela respondeu ao repórter dizendo que ela fica em silêncio.
apenas ouvindo. Ela procura não falar nada. E aí, quando foi indagada sobre o que ela escuta, ela igualmente disse que nada, porque Deus também ficara em silêncio. Então, percebam, se nós buscarmos palavras, se nós buscarmos ideias, pensamentos de Deus, nós igualmente não vamos obter, porque essas são sensações humanas. Da mesma forma, se desejamos partilhar de sua presença, se desejamos sentir Deus, nós devemos nos preparar para isso. E como esse preparo acontece? Nós buscamos nos desvincular da agitação e de ambientes humanos. E o que queremos dizer com isso? Nós buscamos o isolamento. Nós buscamos nos blindar de qualquer barulho, pensamento, sensação, anseio. Sim, estamos falando dela, da meditação. A meditação, quando verdadeiramente feita, nos traz paz interior. E é justamente nessa paz interior que nós podemos encontrar a presença de Deus. E como Deus então se manifesta? Será que realmente devemos ali estarmos à disposição, sentirmos a sua paz para percebermos o que Ele nos quer passar, o que Ele quer nos indicar, já que Ele não fala por palavras, tampouco se apresenta por um corpo, já que a sua presença é algo tão peculiar? Aqui cabe uma ideia interessante, de que Deus é tímido, vejam só. Deus não aparece, Deus não se faz presente, Deus não fará coisas que os homens fazem. Então, como Deus, enfim, se manifesta? Nos detalhes. E vejam, os detalhes podem estar ao nosso redor, nesse exato momento, inclusive. Se você chegou até esse vídeo, e este vídeo contém uma ideia, contém um enredo, contém uma reflexão que talvez lhe ajude, foi Deus que mandou, foi Deus que enviou. Porque Deus age por meio de nós. Deus age por meio das pessoas. É na atitude, é na bondade que Deus suscita em cada um de nós que Ele se manifesta. Você, por exemplo, já ouviu falar daquela história de que uma pessoa estava ali se afogando e pediu ajuda a Deus, pediu para que Deus auxiliasse, e aí chega um barco querendo salvá-la e a pessoa se nega, dizendo que Deus vai salvar. Logo chega outro barco, chega um mergulhador, chegam pessoas ali querendo ajudá-la e ela nega, dizendo que Deus irá salvá-la. Mas não deu outra. Ela desencarnou, ela morreu afogada. E ao chegar ao mundo espiritual, ela questiona: poxa, eu era tão fervorosa, pedi tanto a Deus para Ele me salvar e Ele não veio me salvar, por quê? E eis que Deus responde: poxa, eu mandei um barco, eu mandei um mergulhador, eu mandei um nadador e ainda assim você não aceitou minha ajuda. Logo, essa é uma ilustração simples, mas que mostra a ideia de como Deus age. Ele age por meio de cada um de nós. Sabe quando nós frequentamos uma religião, uma casa espírita, etc., em que nós só queremos um abraço e o primeiro voluntário que se apresenta nos dá esse abraço? É Deus ali nos abraçando. É Deus ali nos consolando. Sabe quando nós estamos no trânsito, por exemplo, em meio a tantos problemas, pensamentos, correria, etc., e na nossa frente tem uma placa de um caminhão, por exemplo, dizendo Jesus te ama? É uma mensagem de Deus dita nos detalhes. Sabe quando você abre o celular, quando você liga e se conecta nas redes sociais, por exemplo, está descendo ali a linha do tempo, dos acontecimentos, das postagens, e se depara com uma mensagem de alguém qualquer que aparentemente é aleatória,
mas que diz exatamente o que você precisa ler, ouvir, sentir? É Deus. Então Deus é tímido. Deus age nos detalhes. Só que se nós estivermos com os olhos fechados, se nós estivermos ignorando os detalhes, nós não iremos repará-lo, nós não iremos vê-lo, nós não iremos senti-lo. Nós não nos deixaremos sensibilizar pela sua vontade, por aquilo que ele quer dizer. E isso significa o quê? Significa nós fazermos igual à história do que estava se afogando. Nós ignorarmos as pessoas ao nosso redor, nós ignorarmos mensagens que nos chegam, nós ignorarmos sinais que nos são mostrados, justamente porque nós estamos esperando que Deus desça dos céus, com toda a sua plenitude e pompa, para nos dizer o que fazer. Nós ainda estamos esperando que o raio caia na nossa frente, em que Deus demonstra todo o seu poder, para realmente acreditar nele, para realmente acreditar no seu apoio. Deus não age pela violência, porque Deus não é humano. Quem pratica a violência somos nós humanos, seres imperfeitos. Deus age pelo tempo. E é o tempo que é capaz de curar todas as feridas, o tempo que nos dá o arrependimento e a expiação para que sejamos cada vez melhores. Mas o que Deus sempre faz é estar do nosso lado, estar nos amparando, por meio das pessoas, por meio das atitudes que parecem sem explicação, através das chamadas coincidências, porque coincidência nada mais é quando Deus faz alguma coisa, mas pela sua timidez ele não assina, ele não assume a autoria. Mas é ele ali, trabalhando. E para fechar, sabe aquela história de que Deus escreve certo por linhas tortas? Isso também não existe, larga disso. Deus escreve certinho, por linhas certas, no caderno certo, no livro correto, tudo certinho. Somos nós, seres humanos, que vamos lá e entortamos tudo, embaralhamos tudo, bagunçamos tudo. E aí nós ainda temos a cara de pau de dizer que Deus não olha por nós ou de que Deus não existe. Ainda bem que Deus, no seu amor infinito, releva tudo isso e continua nos amando, continua nos apoiando, continua se mostrando no amor que podemos plenamente sentir uns pelos outros. E está na hora de manifestar esse amor agora. Convido a você a mais uma vez nos unirmos para que possamos juntos vibrar. Então vamos nesse instante nos ligando a essa fonte inesgotável de amor que é Deus, para que possamos vibrar, desejar, rogar muita paz em prol do nosso planeta. Rogando que todo ódio, que toda raiva, rancor e violência cessem e deem lugar à paz, deem lugar ao diálogo e ao amor. Vibramos por todos aqueles que estão na miséria, que estão desprovidos do mais básico para sobreviver, aqueles que estão nas ruas, desamparados, que sejam tocados pelo amor de Jesus. Vibramos pelos idosos nos asilos, pelos orfanatos, pelas cadeias, pelos hospitais, por todos os doentes do corpo e da alma que sejam amparados. Vibramos por todos os lares da terra, em especial a nossa casa, onde mentalizamos ali o nosso desejo forte de ter Jesus presente, de ter o amor de Deus ali conosco. Vibramos ainda pelo CEF, por todas as casas espíritas e por todas as religiões. Enviamos a nossa melhor energia para aquela pessoa que nós sabemos que mais necessita. Nesse instante, vamos vibrando por nós mesmos, que tenhamos saúde física e espiritual, vigor e boa vontade para continuar servindo aos propósitos do Pai Maior.
E neste momento, nós vamos mentalizando que Jesus derrama sobre nós a sua energia, a sua luz, fortalecendo o nosso corpo físico, fortalecendo os nossos sentimentos, nos tocando intimamente para que a luz do seu Evangelho possa cada vez mais florescer em nós. Também rogamos que Jesus derrame sobre esses recipientes com água todo o seu amor, toda a sua paz, fluidificando este líquido para que ao ingerir possamos contar com essa ferramenta a mais de sustentação espiritual. E neste momento nós vamos, acima de tudo, agradecer ao nosso anjo de guarda, a todos os benfeitores que aqui estão presentes, em mais este momento de reunião em nome de Jesus, onde juntos rogamos. Graças a Deus. Mais uma vez, muito obrigado por chegar até aqui, por nos prestigiar. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir este vídeo e de compartilhar, para que esta mensagem de Deus chegue a cada vez mais pessoas. Eu me despeço por aqui, te esperando no nosso próximo encontro. Um grande abraço. Tchau!